gente vai definir já. A gente pode informar na última sessão, vai ser dia 26. Não precisa ser hoje. Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 24 de outubro de 2016, dando as boas-vindas a todos. Antes de iniciar a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao segundo secretário a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Projeto de Lei AJG 29/2016 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município de Xanxerê e da outras providências. Projeto de Lei AJG 30/2016 do Executivo, que estima a receita e fixa as despesas do município de Xanxerê para o exercício de 2017. Balancete na Câmara de Vereadores de Xanxerê, referente ao mês de setembro de 2016. Correspondências recebidas do BADESC, Agência de Fornecimento do Estado de Santa Catarina, comunicando a liberação de R$ 125.526,29, referente ao contrato firmado com o município com recursos do programa BADESC Cidade. Da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, convidando para audiência pública sobre a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2016, da Secretaria de Estado da Saúde, a realizar-se no dia 26/10/2016, às 9 horas, no plenarinho do deputado Paulo Stuart, na Alesc. Do Grupo de Proteção à Infância e Adolescência, Grupia, convidando para a conferência inaugural do ciclo brusquense de conferências magnas temáticas que marcará o bicentenário da independência, a realizar-se no dia 14 a 16 de novembro de 2016, no Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque, iniciando no dia 14/11/2016, às 19 horas, naquele local. Do Ministro da Educação, informando a liberação de recursos do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a APP do Colégio João Winkler, no valor de R$ 10.000, para a APP do Colégio Júlio Aparício Farapo, no valor de R$ 8.000, para a APP da Escola Básica São Gaetano, no valor de R$ 8.000, para a APP da Escola Dom Oscar Arnulfo Romero, no valor de R$ 10.000, para a APP da Escola Augusto Colato, no valor de R$ 10.000, para a APP da Escola Luiz Corade, no valor de R$ 10.000, para a APP da Escola Básica Romildo Cezepanic, no valor de R$ 12.000, e para a APP da Escola Neuza Lemos Marques, no valor de R$ 8.000. Do Ministério Público de Santa Catarina, comunicando sobre a realização de correição ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de Xanxerê, de 8 a 9 de novembro de 2016, o que estarão à disposição para receberem quaisquer informações a respeito do trabalho das promotorias, das 9 às 11, do dia 8 de novembro de 2016. Da APAI de Xanxerê, solicitando que esta casa a coloque entre os beneficiários para receber recursos provenientes de subvenção da Câmara, valores que foram economizados esse ano, para serem utilizados no pagamento do 13º salário dos funcionários da APAI. Do BADESC, Agência de Fomento de Santa Catarina, comunicando a liberação de R$ 7.839,52, referente ao contrato firmado com o município de Xanxerê, com recursos do programa BADESC Cidades. Do deputado estadual Antônio Aguiar, convidando para audiência pública que debaterá a alteração das regras curriculares e funcionamento do ensino médio, a realizar-se no dia 7/11/2016, às 16 horas, no plenarinho do deputado Paulo Stuart, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Moções número 39/2016, do vereador Adriano de Martini. Moção de repúdio à PEC 241, que está em tramitação no Congresso Nacional e que é uma afronta aos direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Se aprovada esta moção, deverá
que ser encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ao presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, e ao presidente da República em exercício, Michel Temer. Indicações. Indicação 135/2016 do vereador Antônio João Paulo Menegatti para o DENIT de Santa Catarina, denomine de João Vicine, a marginal da paralela 282, que se inicia através do Civile Park Hotel, entrada para o bairro Maria Winkler, com a final da rua Rui Barbosa, centro do município de Xanxerê. Indicação número 136/2016 do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço, realize a recuperação urgente da rua Severino Tonial, no bairro Tonial. Indicação número 137, 2016, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço, realize a recuperação urgente da rua Duque de Caxias, no bairro Vista Alegre. Projetos em segunda votação. Projeto de decreto número 3/2016, que concede título de cidadão xanxerense ao senhor Oswaldo Luiz Sete. Projetos em primeira votação. Projeto de lei AJG 23/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária municipal para o exercício de 2017 e da outras providências. Palavra livre, era isso que consta, senhor presidente. Muito obrigado. Fim da leitura, passamos para o período da palavra livre, pelo prazo regimental de 10 minutos para cada orador, a iniciar pela bancada do PMDB. Bancada do PPS. Bancada do PTB. Bancada do PSD. Bancada do PT. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite a todo o público que nos acompanha nessa noite. Especialmente cumprimentar aqui os dois vereadores eleitos nesse pleito também, que estão prestigiando, o Piccoli e também o Arnaldo. Cumprimentar o Odir, que está na presidência do Sindicato dos Empregados do Comércio, nosso companheiro dirigente sindical, os funcionários dessa casa, a imprensa que nos acompanha, a Linda Mira, que nos assessora também, e também a todos os amigos, familiares e aqueles que, através do TV Câmara, prestigiam os debates dessa casa nessa sessão. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, o que me traz a essa tribuna nessa noite, especialmente falando sobre um assunto que está à tona e está sendo discutido a nível nacional já há alguns dias, e que nós, inclusive, nas últimas sessões, nas primeiras sessões desse mês também, tocamos esse assunto, mas que hoje gostaríamos de fazer um pouco mais profunda a reflexão a respeito da proposta de emenda constitucional PEC 241, chamada PEC 241, que está sendo discutida, que já foi votada no Congresso Nacional em primeira votação e que amanhã também será votada em segunda votação e depois passará para o Senado também fazer as suas duas votações. PEC essa que ela traz o congelamento dos gastos e investimentos públicos por 20 anos em saúde, em educação, seguridade social, enfim, em diversos campos, em diversas áreas do país, tendo em vista apenas o acréscimo da reposição inflacionária durante os períodos, ou seja, durante os próximos 20 anos. Até o momento, existia sim a política da reposição da inflação, mas também se tinha o poder de discricionariedade do presidente, ou seja, do executivo, junto com o legislativo, de poder fazer com que os investimentos, especialmente nas áreas de saúde e educação, pudessem ser maiores que a inflação, inclusive com a variação no crescimento do PIB. Sabemos, Filap, que há uma estagnação econômica e que o PIB também não irá crescer tanto quanto foi previsto, mas que nos próximos anos, segundo alguns estudos de alguns departamentos e também dos economistas, se prevê, em média, o crescimento de 2,5% ao ano. Tendo uma inflação nesse ano que estará ficando em torno de 7%. Então, num curto prazo, nesses 20 anos, onde o governo federal investe hoje, alguns tratam como gastos em saúde e educação, mas são investimentos em saúde e educação,
em torno de 20% do PIB hoje, em 2016, em 20 anos, ou seja, em 2036, estará próximo de 10% do PIB os investimentos, Dionísio, com educação, saúde e as demais áreas vinculadas às principais políticas públicas aqui no nosso país. Então, uma redução drástica de em torno de 100%, de 20% passar para 10%, mesmo com o crescimento do PIB. Isso mostra que, se essa lei vigorasse há 10 anos atrás, os 100 e poucos bilhões que são investidos em saúde hoje, que já é pouco, Piccoli, que já é muito pouco, hoje nós estaríamos investindo ou tendo apenas 60 bilhões de investimentos. Os 100 e poucos bilhões, Filap, que está sendo investido em educação, hoje não passariam de 55 bilhões de investimentos se fosse aprovado há 10 anos atrás. Então, o impacto para a sociedade brasileira, especialmente para aqueles que necessitam das políticas públicas que foram implementadas, que são implementadas ano após ano, estarão sendo prejudicados. E aí, esses investimentos prejudicados, que vão congelar, têm um objetivo. A PEC 241 tem um objetivo: pressionar algumas alterações na legislação brasileira. Porque se você vai congelar o investimento, automaticamente vai ter que rever os programas sociais que estão sendo implementados ou que já são implementados em outros governos e que agora se dará continuidade. Aí vai mexer na Previdência, né, jogando a idade para 65 anos, né, para as pessoas se aposentarem, revendo as questões dos benefícios, vai mexer no BPC, o benefício de permanência continuada, né, que também é o que as pessoas recebem, vai mexer no Bolsa Família, e vai mexer também na saúde, vai mexer na educação. Então, os programas que estão sendo implementados irão passar todos por revisão e também por alteração na própria legislação, porque não vai ter mais dinheiro para isso. Consequentemente, vai ser congelado também o reajuste, ou seja, a reposição dos servidores. Os servidores federais, também por 20 anos, vai ser congelado. Então, são algumas questões que trarão um impacto imediato, né, se aprovada essa PEC, que nós temos a esperança ainda que o Congresso possa discutir ela mais e ouvir o clamor da população, o clamor do povo, porque ela mexe nos mais pequenos, mais uma vez eu reforço, não mexe nas questões estruturais que deveriam ser colocadas ou feitas as reformas. Vereador Dionísio, tem um minuto para a parte. Obrigado. Desde já, agradecer a parte, e eu só gostaria de me manifestar em duas situações. Primeiro, a PEC 241, quando ela vai falar em questão de saúde, nós vemos que a saúde a nível de país, eu acredito que é um dos gargalos, é um dos caos que nós temos dentro do nosso país. Mas, especificamente, eu gostaria de falar em educação, até porque é minha área. E eu entendo que também não se vive um caos na educação do Brasil, mas se nós compararmos a educação do Brasil em relação aos países de primeiro mundo, nós estamos numa desvantagem enorme, nós estamos há anos-luz atrás. E eu diria o seguinte, acredito sim que deveria ter uma reestruturação na educação, mas a reestruturação é quando você começa a discutir na base, começa a discutir com os profissionais da educação. O que nós tivemos? O governo federal, por nossa surpresa, anuncia a todo mundo, ninguém sabe o que é, ninguém sabe como faz, como vai ser, e primeiro anuncia para depois discutir. Eu acredito não. Nós tínhamos que ter claramente, primeiro, a discussão com a sociedade para nós buscarmos os melhores caminhos. E volto a dizer, e aquilo que já me pronunciei em outras sessões anteriores, todas as leis, todas as ações, todos os programas criados em gabinete, ele não vai funcionar. Ele primeiro tem que ser discutido na base. É o caso específico na educação. Nós vamos implantar de cima para baixo, primeiro, sem um conhecimento, tentando fazer uma experiência. Acredito, sim, que nós tínhamos que ter uma reestruturação na educação. Agora, não dessa forma, vereador. E sou favorável, sim, a essa manifestação. Acredito que o governo tem que tirar o pé, tem que analisar, tem que sentar e depois, sim, se ele quiser fazer alguma reestruturação, ouvir a classe da educação, principalmente os professores. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, pela parte. Justamente nesse sentido, depois de ouvido, né, todo o processo da construção do Plano Nacional de Educação, Dionísio, da Base Nacional Comum Curricular, nós temos justamente medidas que vêm ao contrário disso, que vêm sendo impostas, e que realmente não ouvem a base, ou seja, as pessoas que realmente precisariam participar para poder construir isso junto.
Então, isso é um retrocesso histórico que nós estamos percebendo e que, com certeza, trará consequências drásticas aí para a comunidade e para o povo brasileiro. Da mesma forma, quando nós discutimos a questão da saúde, percebemos que a saúde, existe uma demanda crescente, porque a demanda da saúde ela não varia de acordo com a inflação, Filap. É uma demanda crescente, que precisa cada vez mais recursos, especialmente para fazer investimentos na questão da prevenção, enfim, e que agora nós teremos apenas a variação da inflação. Então, quer dizer que o povo brasileiro, as pessoas que precisarem do Sistema Único de Saúde, vai estar fadado a enfrentar longas filas, ainda mais filas, a enfrentar longos processos para esperar exames, cirurgias, e daqui a pouco também a enfrentar a morte. Porque tirar dinheiro da saúde é tirar o dinheiro que as pessoas teriam para poder se curar ou fazer as questões que necessitariam para poder ampliar a sua vida ou melhorar a qualidade de vida. Então, infelizmente, são questões que hoje nos trazem essa forma de repúdio, por isso que eu apresento essa moção de repúdio, tendo em vista esse processo, que vem sendo ditado e não discutido, e que vai atingir apenas ou beneficiar apenas algumas pessoas. E está a serviço do quê? Especialmente para pagar os juros da dívida pública, que hoje ultrapassam 45% do PIB. Então, aí que estariam sendo feitas as reformas estruturantes. Então, tirar o dinheiro que é do povo, que é meu, que é de todos vocês, para dar o dinheiro para o capital especulativo internacional, para os rentistas, para os banqueiros, que consomem mais da metade do PIB brasileiro. Então, infelizmente, é uma situação que causa muita indignação, e que nós precisamos começar a se indignar também. As pessoas que estão ouvindo, que às vezes acham que a PEC 241 é uma coisa boa, se informem, porque isso vai mexer diretamente na vida de cada um de vocês. Ao invés de nós fazer uma reforma tributária, e fazer uma reforma tributária onde que ela fosse progressiva e não regressiva, onde hoje as pessoas que ganham menos pagam mais, os que ganham mais pagam menos. Então está tudo ao contrário. Onde precisa mexer não se mexe, e nas políticas públicas vai ser tirado os investimentos. Senhor presidente, mais 2 minutos pela parte do... E nesse sentido, eu conclamo aqui, a comunidade xanxerense, as pessoas, meus colegas vereadores, que nós precisamos sim discutir os gastos com responsabilidade, precisamos sim discutir um novo pacto federativo, que o Biazusa aqui sempre colocava inúmeras vezes aqui nessa casa, que é necessário, que é preciso, mas não é dessa forma que nós vamos construir políticas públicas e avançar as políticas nesse país. E por isso que nós estamos mobilizados. Esse vereador, a comunidade xanxerense, na última semana já teve aí um seminário regional tratando sobre a discussão da PEC 241 e mais algumas legislações que estão sendo colocadas no Congresso. O seminário que o Cinti puxou a nível macro-regional. Tivemos uma passeata no centro da cidade e que no dia 11 de novembro estamos chamando também as pessoas a virem discutir conosco esses problemas. Que além da PEC 241 tem a lei da mordaça, tem a reforma do ensino médio, tem a legislação previdenciária que está sendo alterada, a questão do negociado sobre o legislado, a questão da terceirização, a entrega do patrimônio público brasileiro ao capital internacional, que nós precisamos discutir sim. É questão de soberania, é questão de sobrevivência e é questão de nós defendermos os interesses do povo, e não apenas de alguns dos rentistas do capital internacional que está colocado nesse momento. Precisamos de mudanças, mas precisamos que as pessoas se indignem e conheçam, porque depois que essa lei for aprovada, não adianta chorar, não adianta reclamar, que não vai voltar mais atrás. No mais, agradecer a todos, desejar a todos uma boa sessão e uma boa noite. A palavra está com a bancada do PSDB. Eu passo a presidência para o vice-presidente para fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Wilson Martins dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha da plenária, que nos acompanha da TV Câmara, imprensa, servidores, os futuros vereadores, aí acompanhando, já se inteirando dos trabalhos, sejam bem-vindos. Eu gostaria de prestar contas aí da viagem que fiz a semana passada até Florianópolis para buscar alguns esclarecimentos sobre os projetos que já vínhamos trabalhando aí ao longo do ano, e tivemos algumas informações, algumas notícias bem interessantes e boas para o município.
A primeira delas, o programa do SC Rural, nós provocamos uma apresentação de um projeto da Cooperativa de Economia Familiar, há um ano e tanto já fazendo esse trabalho de mediação, e finalmente o projeto foi aprovado. Então são 14 famílias aí que serão contempladas aqui no interior do município de Xanxerê, um investimento médio aí de 40 mil para cada uma dessas famílias, sendo que 50% desse valor é a fundo perdido, ou seja, metade do investimento, esses pequenos produtores rurais estarão conseguindo de forma não onerosa, ou seja, um programa financiado pelo Banco Mundial que tem como objetivo a fixação do homem no campo, trazendo aí condições de competitividade, condições de permanecer com geração de renda na pequena propriedade, sem a necessidade de abandonar aí a agricultura familiar. Nós tínhamos aí, essas famílias participavam da Feira Livre do município, e que por conta da regulamentação, das regras, principalmente sanitárias, para a comercialização desses produtos, deixaram muitas vezes de tirar o seu sustento porque não conseguiam se enquadrar. Então agora eles estão com esse projeto já aprovado, aí, são 14 famílias, vão poder adequar lá na sua propriedade a sua área de produção para poder fazer essa venda, então, de forma mais tranquila. Agradecer a participação fundamental do secretário do SC Rural, o Júlio Bodanese, que fez toda essa mediação, a equipe da IPAGRE, que fez o plano de negócios, o monitoramento aqui no município, e dizer que os valores já estarão sendo disponibilizados a partir de janeiro. Então, já começa a ser efetivamente feitos os pagamentos a partir de janeiro. Além disso, existe mais um valor de R$600 mil para a manutenção das estradas da cidade até a entrada de cada uma dessas propriedades. Então, vai vir aí mais um valor também completamente a fundo perdido para o município poder fazer o reparo. Então, algo em torno de R$600 mil, também sem contrapartida do município. Então, isso demonstra a importância de estar atento a esse tipo de programa, e o que foi necessário apenas foi a provocação, o acompanhamento. Existem não apenas esse, mas tantos outros projetos aí a nível de Estado, a nível do governo federal, que podem ser acessados pelo município, pelos seus munícipes também. Já estamos prospectando novos projetos aí com algumas famílias de pequenos produtores para as próximas linhas de financiamento, na área do turismo, na área da turismo rural, na área de pequenas empresas rurais que fogem um pouco da produção rural, mas empresas que se enquadram aí como empresas rurais. Outra notícia interessante que obtivemos foi do secretário adjunto da Segurança Pública, Dr. Aldo, que já nos informou de antemão que a proposta de criação do batalhão da Polícia Militar de Xanxerê já está na iminência de ser assinado aí pelo governador. Então, toda a tramitação burocrática do comando da Polícia Militar, que já vínhamos buscando isso desde da época em que o secretário Ivan Marques, aqui da nossa agência regional, já mediou as primeiras conversas, e isso está se consolidando e, segundo eles, até o final do ano aí existe a probabilidade de ser feito decreto, então, para a criação do batalhão. Então, exemplo do que aconteceu com o Corpo de Bombeiros, a polícia vai ter autonomia de gestão, são 27 municípios aqui da região que vão passar a fazer parte do comando de Xanxerê, que vai contar, além do acréscimo aí de material humano, de servidores, de agentes, de policiais, um incremento na estrutura, um incremento aí na capacidade de atender a necessidade de Xanxerê e região. Então, trazendo a Xanxerê aí, a referência também em segurança pública na Polícia Militar. Então, isso para a Xanxerê é algo muito importante. Estivemos também conversando com o DENIT, buscando informações sobre os requerimentos que fizemos sobre a implantação dos controladores, os redutores de velocidade, aqui na altura do viaduto, aí na BR-282. A informação que obtivemos é que está em fase de licitação os equipamentos, motivo pelo qual não foi possível fazer a instalação ainda.
Então, a princípio haveria disponibilidade de um equipamento para fazer a instalação, que seria a relocação de um outro ponto do estado para cá, mas por conta do esgotamento do prazo de licitação, a empresa não quis fazer a troca e foi justificado, então, a presença dos policiais fazendo o controle de forma manual e da implantação de alguns sinais de trânsito ali para reduzir a velocidade naquelas proximidades. Questionei também sobre a questão da faixa dupla ininterrupta, né, de todo esse trajeto da 282. Não ficou ponto algum de ultrapassagem. Quem vem de Chapecó, se eu não me engano, vai até o Irani, faixa dupla contínua. Então, isso vai trazer alguns transtornos e também vai ser objeto de estudo. Percebi que o deputado Colato também fez o questionamento. Então, já antecipamos a discussão e já está em debate. Também visitamos alguns gabinetes de deputados, já na busca de alguns recursos para os próximos anos. Está sendo aberto nos próximos dias aí alguns editais, alguma coisa que nós possamos ficar atentos, né? Nos foi pedido atenção para que a gente faça o acompanhamento e, tão logo, a apresentação de projetos, principalmente para entidades que possam estar sendo beneficiadas aí com algum recurso do Estado. Outra situação que eu gostaria de trazer para debate foi, no início desse ano, a gente fez a alteração na nossa... O orçamento da Câmara, liberando dinheiro para a Prefeitura fazer a aquisição da viatura para o Corpo de Bombeiros, e a viatura já está pronta, uma picape já está pronta para ser entregue, restando apenas o pagamento. E me parece que a Prefeitura está tendo alguma dificuldade de efetivar esse pagamento. Então, interpelado pelo major, responsável pelo comando aqui do Corpo de Bombeiros de Xanxerê, estou aqui fazendo um requerimento de tribuna para saber em que pé se encontra a questão do pagamento dessa viatura, uma vez já que foi autorizado por esta casa a transferência de dotação orçamentária, e a viatura já está pronta, deixando aí o Corpo de Bombeiros sem esse equipamento para uso. Então, gostaria de fazer o requerimento nesse sentido, e da mesma forma saber como é que está os recursos provenientes do Funrebom, que são administrados pelas contas do município, quanto tem em caixa, tanto do ano de 2015 quanto do ano de 2016. Pedir aqui para o futuro vice-prefeito que faça essa mediação junto à administração para que a gente possa ter essa informação da forma mais célere possível para passar essa informação para o Corpo de Bombeiros. Já tem uma preocupação tanto na questão de equipamento para trabalho quanto na questão de combustível para manutenção do serviço do Corpo de Bombeiros de Xanxerê. Então, no mais, desejar a todos aí uma ótima noite de trabalhos, né, e desejar a todos uma boa semana. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Wilson Martins dos Santos. Palavra em destaque à bancada do PSDB. Fim do período da palavra livre. No momento da presidência, eu gostaria de ler e colocar em votação o pedido de autorização para pagamento de despesas de viagem do vereador Fernando Calfas. O vereador Fernando Calfas, desse município, vem requerer autorização para o pagamento, ressarcimento de despesas de viagem à capital do estado de Florianópolis, ocorrido entre os dias 19 e 20 de outubro, a fim de tratar assuntos pertinentes ao município, junto a secretários e deputados na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Então, em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Eu gostaria também de fazer pedido de autorização para pagamento de despesas. De acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, venho solicitar a Vossa Excelência autorização de viagem a Brasília com diária para acompanhar o prefeito Ademir Gasperini, para tratar de diversos assuntos de interesse do município no período de 7 a 11 de novembro de 2016. Atenciosamente, Enio Ivan Marques. Em discussão? Votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Gostaria também de informar que o balancete da Câmara referente ao mês de setembro de 2016 está à disposição dos vereadores junto ao Departamento Contábil.
Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Adriano De Martini. Presente. Amélio Radaeli. Presente. Dionísio Cou, presente. Ivan Marques. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filappi. Presente. João Paulo Menegatti. Wilson dos Santos. Presente. E Adenilson Piazuz. Presente. Gostaria de solicitar ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projetos em segunda votação. Projeto de decreto número 3/2016, que concede título de cidadão xanxerense ao senhor Oswaldo Luiz Sete. Em discussão? Em votação, vereador João Paulo? Vereador Adriano? Favorável. Vereador Filap? Vereador Radaeli? Amélio. Favorável. Vereador Luiz favorável. Vereador Dionísio? Favorável. Vereador Piazuz? Favorável. Vereador Calfas? Favorável. Vereador Enivan? Favorável. Então, aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação. Projetos em primeira votação. Projeto de lei AJG 23/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Municipal para o exercício de 2017 e da outras providências. Em discussão, vereador Piazuz? Senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos assiste, eu quero, no primeiro momento, justificar o porquê que votarei contra esse projeto de lei, embora sabendo que a lei de diretrizes orçamentárias é essencial para o município, mas da forma como ela foi encaminhada, realmente tem algumas situações que nos causam espécie. E uma delas eu me refiro ao artigo 10, que diz o seguinte: na execução do orçamento, verificado que o comportamento da Receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão um mecanismo de limitação de empenhos no montante necessário para as seguintes despesas abaixo, ou seja, primeiro, eliminação de possíveis vantagens concedidas aos servidores efetivos. Segundo, eliminação de despesas com horas extras, ou seja, para servidores efetivos. Redução de gastos com combustíveis para a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura. Quarto, redução dos investimentos programados. Quinto, redução de contratos, auxílios, contribuições e subvenções. E, por último, demissão de ocupantes de cargos comissionados. Ou seja, perante a administração atual, é mais importante reduzir investimentos programados do que demitir servidores comissionados. Aliás, recentemente a Prefeitura anunciou que teve que cortar o programa Leite e Pão Amigo, mas eu não vi, e a não sei quem que é o líder do governo, que me dissesse aqui se o prefeito teve coragem de demitir um servidor comissionado sequer. Então fica essa dica para a população. É melhor cortar investimento, cortar programa que está dando certo, que já vem melhorando os índices de frequência nas escolas, ajudando as famílias carentes. Isso é menos importante do que manter cargos comissionados na prefeitura. Então, esse tipo de situação que gera o desequilíbrio nas contas públicas, como bem dito pelos meus colegas que me antecederam. Então, isso é lamentável. Eu quero aqui deixar registrado esse voto de protesto para que toda a população de Xanxerê saiba como a administração atual está tratando em relação às pessoas que mais precisam. Mas isso só não foi o suficiente para que a administração municipal atual demonstrasse desprezo em relação às pessoas que mais precisam. No artigo 23, a administração atual incorre no mesmo equívoco que nós, o ano passado, votamos aqui na Câmara de Vereadores, que foi em relação à questão de retirar prerrogativas da Câmara de Vereadores. No artigo 23, a lei diz que o Poder Executivo Municipal fica autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação em vigor, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30%, transpor, remanejar ou transferir recursos de forma dentro de uma mesma categoria de programação sem prévia autorização legislativa. Ou seja, o Executivo insiste em
usurpar algumas competências do Poder Legislativo. E no ano passado, eu já fui muito claro em relação ao meu posicionamento, tanto é que a Prefeitura reviu algum encaminhamento que tinha sido dado nesse sentido, mas neste ano, novamente, desprezou a votação que nós já fizemos no ano passado e insiste novamente com esse tipo de medida, que, na minha concepção, é flagrantemente inconstitucional. Então, eu fico realmente entristecido como as pessoas tratam o dinheiro público. E aí, quando se cria uma PEC que tenta limitar o gasto público, limitar, equilibrar a questão da receita e da despesa, tem gente que é contrária. Tem gente que é contrária. E foi dito aqui, foi reiterado, a Prefeitura tem mais de 1.000 servidores efetivos. Um número mais do que suficiente para administrar a Prefeitura, sem a necessidade de contratar servidores comissionados, mas ao invés de demitir os comissionados, claro, foram importantes na campanha da reeleição da atual administração, então não podem ser mandados embora. É melhor deixar sei quantas, mais de centenas de crianças sem pão e leite do que demitir um cargo comissionado. Então, essa é a maneira como a administração está tratando das finanças e das pessoas aqui em Xanxerê. Então, eu quero deixar aqui registrado, já que no ano passado, por nós termos votado um feriado, a retirada de um feriado, para atender uma legislação federal, teve um partido que todo mundo sabe que fez demagogia e hipocrisia durante a campanha toda. E talvez seja por isso que eu não tenha tido êxito na eleição, por esse tipo de hipocrisia, porque eu voto de acordo com a legalidade. Eu falo aquilo que é correto, eu falo aquilo que é justo, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Agora, esses vereadores, e tem um aqui na Câmara que se reelegeu, que fez uma campanha muito forte nesse sentido do feriado, talvez esse vereador apresente um projeto no ano que vem para recriar esse feriado que ele disse que foi retirado de forma ilegal, que teve vereadores aqui que trabalharam contra os trabalhadores, só que esse vereador não explica que tem mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. Então, se era ilegal a retirada do projeto, faça um novo projeto para recriar o feriado no ano que vem, talvez resolva o problema dos trabalhadores aqui de Xanxerê. Então, esse tipo de hipocrisia, esse tipo de demagogia que tem que acabar no Brasil. As pessoas têm que tratar as coisas de forma séria. E eu jamais, enquanto tiver um microfone e estiver falando em público, eu vou ser incoerente ou agir de forma contrária à legislação. Depois, sobre a questão da PEC, nós vamos falar no momento oportuno na questão da moção de repúdio, que para mim deveria ser uma moção de aplauso ao que está sendo feito no Brasil, mas não é novidade. O PT votou contra a lei de responsabilidade fiscal. Para que votar numa... Para que votar agora? Para que votar agora? Nós estamos falando de gasto público. Para que votar agora numa PEC que vai equilibrar as finanças do Brasil? Isso não é importante. É mais importante o caos para daqui a 2 anos eles terem chance de voltar ao poder. É assim que eles tratam as finanças públicas. Então, dentro dessa mesma coerência, eu quero deixar registrado aqui que sou contra essa lei de diretrizes orçamentárias, porque ao invés de privilegiar programas, investimentos em relação às pessoas que mais precisam, primeiro trata de preservar a questão dos cargos comissionados. Então, é dentro dessa linha que eu quero dizer que sou contrário à lei e voto contrário. A discussão, vereador. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, eu não tenho divergência da fala inicial do colega vereador, no entanto, que também entendo que os cargos comissionados, sim, devem ser tratados com cautela, e ano passado, inclusive, apresentamos inclusive algumas emendas na lei, mas foi na lei que estimava a receita e fixava a despesa do município, mas que, desde 2013, se vocês pegarem a lei que foi aprovada nessa casa, sempre teve os mesmos artigos, os mesmos parágrafos. O que a gente não entende, que quando os 2 partidos que aqui estão, PSD e PMDB, estavam juntos, por que isso não foi discutido antes? Por que só agora está sendo discutido? Então, é uma questão que eu tenho consciência e também vou na mesma linha e concordo com a fala do vereador.
No entanto, só porque agora isso veio à tona? É desde o ano passado, só para ter Não, eu tenho até desde 2013, senhor vereador, que A está LDO aqui. só se vota uma vez a cada 4 anos, só para te lembrar, não é todo ano. Mas não a é LDO é cada 4 Mas anos. essa não é a LDO, a Lei Orçamentária Municipal. Não, o que nós estamos falando é da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa Lei Orçamentária Municipal que todos os anos é É votada. LDO que nós estamos tratando, vereador, não é da Lei Orçamentária. Então o título está errado aqui. Porque eu tenho o projeto em mãos. É LDO. Mas assim, da mesma forma, não quero entrar no mérito, mas está aqui o projeto. Não adianta agora vir falar essas coisas. Nós, ano passado, apresentamos a proposta de emendas que foi na lei que estimava a receita e fixava a despesa do município do Xanxerê para 2016. Nós apresentamos juntos, senhor vereador. Foi Nós isso. apresentamos juntos. Mas É. agora é LDO, não é Lei Orçamentária. Então está errado. Está errado, então. Por favor, presidente, esclareça essa dúvida, então. Nós não estamos votando a LDO hoje? Lei de diretrizes Então, orçamentárias. vereador, é melhor, é só ler projeto de lei AJG 23/2006 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento, não é a lei orçamentária. É a LDO. Mas é isso, todos os anos é feita. Não, a LDO, LDO é cada 4 anos. vereador. Então por que tem no site da Câmara todos os anos? 2013, 2014, 2015. Tem a Não, lei todo ano é a orçamentária. lei orçamentária. Mas é A a cada mesma coisa. 4 anos é a LDO. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, vereador. Não, mas a lei orçamentária municipal. Essa aqui estabelece... Mas de qualquer forma, só para debater. O vereador aqui pediu vistas ao projeto na outra sessão e em 48 horas não apresentou nenhuma alteração. O vereador podia ter feito emendas, inclusive votaria contigo e gostaria de sugerir a Vossa Vereador, Excelência o que eu deixo, que o que eu fizesse- faço, deixo de fazer compete que a mim. fizesse, sugiro, senhor vereador. Mas o senhor sugira para o plenário, não para mim. Mas eu sugiro a Vossa Excelência e aos vereadores aqui que façam a emenda sugerindo as alterações que a Vossa Senhoria colocava aqui na tribuna, aqui nessa Câmara. Porque nós esperamos na última sessão, e inclusive feriu o regimento interno que após 48 horas, quando o vereador pede vistas de um projeto, é necessário apresentar o projeto novamente para colocar na votação. E isso não foi respeitado por essa casa. Não foi respeitado. Então, senhor presidente, gostaríamos que se tivesse também as questões do regimento interno para respeitar as votações desse plenário, para que seja alguma coisa organizada. O pedido de vistas foi feito na sexta-feira e a próxima sessão veio na segunda, então não tinha dado as 48 horas ainda. Tinha dado 48 horas. Úteis não. Mas, de qualquer forma, tudo bem. Agora, não podemos aqui, quando nós estamos discutindo um projeto, ficar misturando as coisas. Se o pleito eleitoral finalizou, e eu falei aqui na tribuna, a partir do dia 2 de outubro, nós temos que pensar em Xanxerê. Agora, não adianta vir ficar culpando pela vitória ou pela derrota eleitoral um vereador ou outros candidatos. Se nós conseguimos êxito, não conseguimos, foi por mérito próprio, não por conta de outros candidatos. Então, só gostaria de falar isso porque foi feita uma fala nesse sentido. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Não. Então, aprovado por maioria com votos contrários do vereador Filap e Biasus. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das moções na pauta de hoje. Moções número 39, 2016, do vereador Adriano de Martini. Moção de repúdio à PEC 241, que está em tramitação no Congresso Nacional e que é uma afronta aos direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Se aprovada esta moção, deverá ser encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ao presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, e ao presidente da República em exercício, Michel Temer. Em discussão? Vereador Fernando? Senhores vereadores, plateia que nos brinda com a presença, os telespectadores em casa que nos dão uma grande audiência pela TV Câmara. Vereador Adriano, se me permite, vou discordar e não acompanhá-lo nessa moção. Mas essa moção ela é importante
a partir do momento em que ela traz, vereador Filap, a discussão, um tema hoje da mais alta importância, vereador Biasus, as contas públicas do governo federal. Né? Qualquer pessoa, vereador Dionísio, um jovem, né, 14, 15, 13 anos, quem está acompanhando redes sociais, internet, hoje está bem informado, sabe que a situação das contas públicas do Brasil não é nem vermelha, ela é roxa, preta. O Brasil está gastando muito mais do que se arrecada. Se gasta mais do que se arrecada. Qual é a consequência? Qual é a consequência de quando se gasta mais do que se arrecada? A bancarrota. A quebra. A apresentação da PEC, a votação dela, numa primeira análise, ela é altamente positiva, vereador Biasus. Porque eu não vi uma outra proposta melhor do que ela. Eu não vi até agora alguém, a público, ou no papel, ou através de um projeto de lei, seja ele qual for, apresentar uma solução de equilíbrio fiscal nas contas do governo. A PEC traz isso. A PEC 241, vereador Van Marques, traz isso. Traz o quê? Ela vai balizar o aumento do gasto público com o aumento da inflação do ano anterior. Por até 20 anos, podendo ser revisado em 10. E do que eu pude já observar, ler sobre o assunto, esse argumento de que vai se tirar da saúde e da educação, ele não é verdadeiro. Ele não é verdadeiro. O limite do aumento dos gastos públicos com a inflação, ele está disposto de forma genérica. Mas se houver um corte em alguma outra área, é possível, sim, justificadamente, aumentar o gasto com saúde e com educação. Tem que dizer de onde vai tirar, da onde que vai se cortar esse recurso. Então, peço escusas, vereador Adriano, da sua moção, mas vou me posicionar contrário. Acho também que o governo federal merece sim um aplauso por apresentar um caminho para a saída dessa crise. Uma crise histórica, uma crise que sim, pode-se dizer que veio de várias vertentes. É uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise moral, é uma crise, vereador Amélio, que podemos aqui elencar vários fatores para descrever o atual momento econômico, político que o Brasil está passando. Mas alguém precisa apontar uma saída. Alguém precisa dar o caminho. Aonde é que a gente vai? Qual é o caminho que a gente tem que seguir para sair desse atoleiro? E eu, inúmeras vezes, usei os microfones desse parlamento aqui para dizer que as empresas estão quebrando e as empresas continuam quebrando. Vereador Filap, as empresas continuam quebrando. Ninguém aguenta mais a carga tributária, ninguém aguenta mais a burocracia desse país. Se algo de muito forte não for tomado, e a PEC é forte, é fortíssima, claro que é fortíssima, mas a situação recomenda isso. A situação impõe uma medida forte, dura. Senão, o nosso Brasil não tem mais jeito. O Brasil está com dificuldade, não vou usar o termo falido, está com sérias dificuldades, Precisa pulso firme, medidas sérias, enérgicas. Se não houver isso, não vejo solução, não vejo saída, e aí salve-se quem puder. Não? Então, penso também que, na minha opinião, não propus, mas se tivesse alguém proposto, iria votar por uma moção de aplauso. Como veio uma moção de repúdio, o meu voto de forma muito tranquila, respeitando os argumentos que o vereador Adriano usou da tribuna, mas eu me posiciono contrário. Vereador Bezos. Senhor presidente e demais colegas, sem sombra de dúvida, eu concordo com tudo aquilo que o vereador Calfas falou e acrescento mais o seguinte. Na verdade, eu repudio essa moção apresentada pelo vereador Adriano, embora o respeite. Por quê?
Porque tratar de forma responsável as finanças públicas deve ser aplaudido. Gostaria que o PT, que foi o grande causador dessa quebra do país, vinha aqui falar que em 12 anos, em reforma tributária, em reforma previdenciária, 12 anos estiveram à frente do país, 12 anos tiveram o presidente com a maior popularidade que poderia enfrentar o Congresso Nacional e fazer as reformas, e não fizeram, e agora vir aqui justificar a não aprovação da PEC, dizendo que tem que fazer uma nova reforma tributária só se for para aumentar imposto. Porque se o governo está gastando mais do que está arrecadando e não limitar o gasto, qual é outro caminho para equilibrar as finanças públicas? É aumentando imposto. Eu acho que é isso que o PT está pregando no Brasil. 30% dos empregados estão sendo demitidos. Cerca de 50% dos empresários estão falidos ou estão falindo. E ainda vem a público defender que não haja controle no gasto público. Vir a público dizer que vão tirar dinheiro da saúde através dessa PEC, mas vão tirar como se não tem dinheiro? Vão tirar como se não tem dinheiro? O que a PEC diz? Que o gasto vai aumentar de forma exponencial com base na inflação do ano anterior. Isso é responsabilidade. Agora, se não for dessa forma, da onde vai sair o dinheiro? Me expliquem. Eu gostaria muito que o vereador Adriano, que é o proponente dessa moção, dissesse. Se não houver limitação de gasto, vai tirar da onde o dinheiro para economizar esse rombo, para equilibrar esse rombo que existe no Brasil hoje. Eu li uma matéria no Diário Catarinense dando conta de que 250 prefeituras de Santa Catarina, aliás, para ser mais exatos, para evitar demagogia e hipocrisia, que é muito comum na política brasileira, aqui em Xanxerê não é muito diferente, 244 prefeituras estão trabalhando no vermelho. Por que isso? Qual que é a causa disso? Não é o desajuste das contas públicas? Não é porque os governos estão gastando mais do que estão arrecadando? Como equilibrar isso? Se não é limitando o gasto, então é aumentando mais imposto, vereador Calvas. Talvez seja isso o caminho e a solução para resolver o problema da economia brasileira. O empresário, novamente, pagar a conta. Aí os trabalhadores, que são quem também ajudam a fomentar a economia, vão ficar desempregados. A inflação vai aumentar, os juros vão subir, e a economia vai virar um caos, como hoje já está, infelizmente. Então, vamos tratar esses assuntos com responsabilidade. Vamos parar de passar uma informação equivocada para a população. Quando o fato é importante, vamos divulgar e vamos defender. Agora, quando ele interessa só para alguma determinada classe, esse tipo de PEC, ou, aliás, esse tipo de iniciativa só está sendo defendida de contrariedade à PEC por quem está pensando na eleição daqui a 2 anos. Estão pensando na eleição, aí vem dizer aqui que eu, por ter falado de alguma coisa em relação ao pleito, por eu ter sido coerente, ter sido justo, eu paguei por isso, claro que paguei, todo mundo sabe. Agora, esse mesmo que diz que a eleição acabou, no dia 2 está fazendo aqui medida politiqueira. Está querendo jogar a população contra quem está administrando. E vejam só, eu não votei no atual presidente. Quem está criticando é quem elegeu o atual presidente. Eu não votei no atual presidente, vereador. Não votei. E não foi golpe. Golpe é o que o PT fez com o Brasil 12 anos. Que quebrou o Brasil. Isso é o que é golpe. Isso é o que está levando muitas famílias hoje brasileiras a estarem desempregadas. A quem está me assistindo aqui que trabalha, que gera emprego, que gera renda, duvido que tenha passado uma crise maior na história. Duvido. Uma crise que não afetou somente as finanças, afetou a reputação, o orgulho do brasileiro. Fez o brasileiro desacreditar em relação não só à classe política, o judiciário está assim também, o poder legislativo está assim, porque ao invés de também ajudarem a sociedade a passar por essa crise, o Judiciário, o Ministério Público, principalmente o Judiciário e o Ministério Público, ficam pressionando o governo para aumentar de forma desproporcional a remuneração dos seus integrantes, desmerecendo aqueles que ganham o salário mínimo. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Parece que uma nuvem negra está sobre a nossa nação. E como nós vamos conseguir dissipá-la? É falando a verdade. É parando de ser demagogo,
Eu entrei para a política e talvez seja meus últimos 2 meses na política, porque realmente está difícil de fazer política no Brasil. Está difícil de acreditar na honestidade. Está difícil de acreditar em políticos que assumam o poder e façam a coisa certa. E façam a coisa justa. Sem pensar em interesse próprio, em interesses partidários. É difícil encontrar político assim. É difícil. E, infelizmente, é a política que pode tirar o Brasil desse caos. E eu estou falando aqui não como político, porque, sinceramente, está causando náusea já de dizer ou de se considerar político no Brasil. Estou falando como cidadão, que está indignado, não com as coisas que aconteceram aqui em Xanxerê, pelo contrário. Já desejei boa sorte à nova administração e vou contribuir na medida do possível. Agora eu estou cansado dessa política velha, dessa política que privilegia partidos, que privilegia a demagogia, que privilegia a hipocrisia, diz que defende o interesse público, mas na prática é o interesse de um segmento. É a disputa pelo poder, poder pelo poder. Então, eu estudei muito, refleti muito sobre essa PEC e tenho certeza absoluta que é a única saída que nós temos para o Brasil no médio e no longo prazo. Por isso que ela fala em até 20 anos. Mas não significa que vai durar os 20 anos. Se daqui a pouco a economia se equilibrar, qual gestor que não vai aplicar recursos na saúde e na educação, principalmente? E vejam só, essa PEC, se ela for bem lida e bem entendida, sem demagogia e hipocrisia, ela pode ajudar mais, sim, a saúde e a educação. Porque ela vai limitar o gasto em todas as áreas do governo, não somente num outro setor. Então, se nós economizarmos mais em outras áreas, significa o quê? Que o gestor, dentro de um critério, de um ato discricionário, ele vai poder aplicar mais na saúde e na educação. Porque a PEC não impede que seja gasto, ela apenas limita no sentido de que o gasto não pode passar da inflação. Mas se economizar mais em outras áreas, pode ser que nós tenhamos mais para a saúde e educação. E para finalizar, nós só estamos trabalhando dentro de uma projeção de receita. E hoje, sem esse controle, não tem dinheiro para gastar. O governo está quebrado. Os governos estão quebrados. O governo atual reduziu mais de 10 mil cargos comissionados no Brasil. Coisa que o PT ficou lá 12 anos e não fez. Pelo contrário, só aumentou. Então, esse governo que foi eleito por quem votou no PT, está tentando equilibrar as contas. Eu não votei, não me arrependo, e se eu pudesse voltar no tempo, de novo não votaria. Mas já que é o governo que está comandando o país hoje, nós temos que acreditar, e essa medida que ele está adotando, com certeza é uma medida responsável que visa equilibrar as finanças públicas. Portanto, eu não só voto contrário a essa moção de repúdio, como eu repudio essa moção, e na próxima sessão vou apresentar uma moção de aplauso em relação à aprovação da PEC 241, e até porque ela já foi votada por 366 deputados, uma expressiva maioria no Congresso Nacional, e eu tenho certeza que vai ser aprovada também no Senado e vai se transformar numa medida muito importante para que o Brasil, no médio e longo prazo, possa se reequilibrar financeiramente e, consequentemente, possa ter mais recursos para ajudar tanto a iniciativa privada como também as pessoas mais necessitadas naquilo que elas mais precisam, seja nos direitos sociais que a Constituição Federal apregoa nos artigos 6º e 7º. Seria isso. Obrigado. Vereador Dionísio. Senhor presidente, senhores vereadores, só gostaria de manifestar em relação àquilo que eu me pronunciei antes. Não sou contrário à regulamentação dos gastos. Junto com essa PEC, ela vem algumas outras leis que eu acho que isso que eu falei antes e me pronunciei. É onde ela faz uma reformulação na educação, e essa reformulação ela deixa como disciplinas básicas obrigatórias apenas as disciplinas de matemática e português. Sempre falei de que sou contrária à implantação dela, aonde ela vai limitar a execução da educação. Agora, de forma alguma, sou contrário àquilo que ela vai regulamentar os gastos, que vai organizar o país. Nós sabemos que estamos numa crise profunda. Então, assim, a minha manifestação é em relação ao não ao controle da economia, da inflação, dos recursos que o país está vivendo, mas sim a forma de como se implantam as bases curriculares no país.
E quando você vai limitar dentro de uma unidade escolar apenas as disciplinas obrigatórias, sem a discussão com os profissionais da educação, deixando apenas 2 disciplinas obrigatórias, tem que se reestruturar e reformular todas as nossas unidades escolares do país. Há tanto que, há pouco tempo atrás, aí nós discutimos o plano nacional, o plano estadual e o plano municipal de educação, foi feita uma discussão democrática. A base curricular nacional foi feita uma discussão democrática. E agora vem uma PEC e anula tudo aquilo que nós fizemos. Não sou contrário à renovação, volto a dizer, a renovação e a inovação e a evolução do sistema da educação. Não entrando na parte financeira, mas na parte curricular. Eu acho que essa é a grande falha do governo. Entendo de que ela vai ser imposta sem a discussão com os profissionais de educação e vai trazer um impacto muito grande que hoje, se você conversar com grande parte dos profissionais de educação, principalmente as instituições organizadas, principalmente a Undime, que é a União dos Secretários Nacionais, todas essas organizações, hoje não tem um caminho a seguir. Por quê? Não sabemos mais qual a base e qual a proposta que nós vamos seguir. A proposta do Estado, a proposta do governo, quer dizer, ela deixou de clarear, ela tinha que ser clareada e discutida antes a implantação dela. Não estou entrando na questão financeira. Era isso, senhor presidente. Tá. Ainda em discussão, vereador? Bem, senhor presidente, não vou repetir o que eu falei na tribuna, mas que fique muito claro. E na tribuna eu falei isso. Não somos contrários ao debate da responsabilidade com os gastos públicos. E isso está registrado na tribuna. No entanto, nessa linha nós entendemos e nós temos um posicionamento e respeito a opinião dos colegas vereadores, porque é justamente por isso que existe o parlamento, para debater as ideias e não ficar fazendo ataque. O parlamento é para isso, debater ideologias, ideias do que a gente acredita de um país, do município. E no nosso entendimento, justamente nessa linha. A PEC 241, sim, vai reduzir os investimentos em saúde e educação. Vai pressionar o governo a adotar medidas para alterar algumas legislações, principalmente na questão previdenciária. Xanxerê, hoje nós temos mais de 10 mil aposentados e pensionistas. E esse recurso gira aqui no comércio. Automaticamente, se passar para 65 anos, consequentemente vai reduzir também os recursos que adentrarão no município de Xanxerê. Sim, a PEC 241 quer diminuir o tamanho do Estado brasileiro. E nós entendemos que o Estado deve ser o fomentador do desenvolvimento, juntamente com as empresas, com os trabalhadores. E no nosso entendimento, é a construção do Estado mínimo que anteriormente estava sendo construído no país. E nós não concordamos com esse posicionamento. Eu já fazia duras críticas aqui nessa tribuna, inclusive no governo Dilma, quando elegeu para o ministro do Planejamento o Levi, que coordenava todo o processo de reformulação, que já se iniciava ali alguns debates. Não fui omisso em debater, inclusive apresentei moção nessa casa que os colegas vereadores votaram e aprovaram, moção de repúdio às medidas que estavam sendo colocadas naquele período. Então, nesse sentido, eu reitero aqui, eu mantenho o posicionamento, respeito a divergência de opiniões, mas que a comunidade fique atenta, reflita e veja bem o que a PEC 241 poderá fazer. É na educação, como o Dionísio falou, é na saúde, é na previdência, em inúmeros benefícios que serão mexidos por conta da aprovação dessa legislação. E vou repetir, temos que debater sim a responsabilidade dos gastos. E quais as fontes de renda, Beazus, que Vossa Senhoria me perguntou? Esse ano, é um déficit de 170 bilhões aprovado no Congresso. Se fosse mexer apenas em um item, fazer reforma, que isso ninguém fez, nós reconhecemos, o PMDB também estava no governo e também não ajudou a fazer. A taxação das grandes fortunas, a implantação da tributação progressiva, com certeza esse déficit de 170 milhões seria superado e ainda sobraria muito dinheiro. O que se quer com a PEC 241? Gente, vão tirar dinheiro da saúde e educação, mas não vão deixar de pagar os juros da dívida pública. Não vão deixar de pagar. E esse dinheiro vai para quem? Não vai para nenhum de nós. Vai para os rentistas, para o capital internacional especulativo. E isso é um erro que está sendo construído historicamente dentro do país. É um erro que está sendo construído.
E nós precisamos rever a situação. Precisamos rever a situação. Então fica aqui meu registro, respeitando a opinião diversa, mas a manutenção da moção de repúdio, que tenho liberdade sim de apresentar, e na sequência, se na outra sessão se vier a moção de aplauso, eu votarei contrário com certeza. Ainda em discussão? Eu gostaria de me posicionar, com todo o respeito ao vereador Adriano, também de forma contrária à moção, porque não entendo dessa forma. E eu estava verificando agora, o conteúdo ela não entra no conteúdo na reforma da grade curricular. Na PEC 241 ela não altera isso, ela altera a questão do limite de gastos. Então ela ataca somente essa questão do controle de despesas do Estado. E nós precisamos de um teto. Né? Como é que a gente vai autorizar, eventualmente, que o Estado contraia dívidas? Vai acontecer o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Hoje não tem dinheiro para pagar salário dos servidores em dia. Vai acontecer o que aconteceu com o Rio de Janeiro também, que não consegue pagar suas contas em dia. Então, se nós não tivermos um teto de gastos, nós não vamos ter garantias mínimas. Então, o que está sendo buscado aqui é trazer garantias mínimas para que esse valor efetivamente seja investido no seu destino. E, em momento algum, aqui eu pude constatar no texto da PEC qualquer tipo de redução em saúde, qualquer tipo de redução em educação. É o gasto consciente, o gasto responsável do dinheiro público. E o país só chegou nesse patamar, nessa discussão, por conta da descrença internacional. O país hoje carece muito de confiança, espantou o capital externo que vinha investir aqui no país, que fazia o dinheiro circular, e quem perde com isso não é só a classe trabalhadora, não é só a classe patronal, são todos que perdem, porque nós não vivemos isolados dentro do país, e um depende do outro. Se nós não tivermos aí uma isonomia, e eu sou contrário a qualquer taxação de forma discriminatória a grandes fortunas, pequenas fortunas, acho que tem que ser proporcional a todos. E se nós trabalharmos de forma honesta, de forma correta, e não deixando o dinheiro público se esvair pela corrupção, certamente nós vamos botar o país nos eixos. E como já foi dito ali pelo vereador Biasus, isso pode ser revisto amanhã se a situação do país melhorar. Uma vez anunciado a PEC, a Bolsa de Valores já teve um aumento histórico, nunca visto nos últimos anos. Isso por conta do quê? Por conta da confiança que o país passa a ter. Por conta da credibilidade que nós passamos a ter e atrair o capital. Nós dependemos do capital para gerar emprego, nós dependemos do capital para fazer a economia circular. Não sendo defensor dessa ou daquela categoria, porque nós, como eu falei anteriormente, nós todos dependemos do sistema. Ninguém vive isolado dentro do país. Então, agora é hora de fazermos um esforço conjunto para superar essa fase. Então, nesse sentido, eu respeitosamente voto contrário, respeito ao posicionamento do colega, mas divirjo nesse sentido. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Então, uma abstenção. 2 abstenções. Votos contrários? Contrário? Vereador João Paulo? Favorável? Então, contrário, com 2 abstenções e 4 votos contrários. Então, rejeitada a moção. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicação número 135, 2016, do vereador João Paulo Menegatti, para que o DENIT de Santa Catarina denomine de João Vicine a marginal da paralela ABR 282, que inicia através do Seville Parque Hotel, entrada para o bairro Maria Winkler, com a final da rua Rui Barbosa, centro do município de Xanxerê. Em discussão? Bem, eu queria aqui convocar todos os vereadores a votar a favor dessa indicação, onde nomeia o nome do seu João Vicine, é uma rua do nosso município. João Vicine, eu quero ler o histórico dele aqui.
o histórico de vida dele. João Vicine nasceu em 27/3/28, no distrito de Bela Vista, atual município de Paim Filho. Na época, município de Lagoa Vermelha. Ele é filho de Alberto Vicine e Domenitina de Bastiani Vicine. No ano de 1951, casou-se com Teresa Frison Vicine, com quem viveu durante 60 anos. Tiveram 6 filhos: Ivone, Ivete, Ivanor, Ivânia, Péricles e Magna. Teve também 8 netos: Christian, Cristina, Maiara, Júlia, Bianca, Rafael, João Antônio e Clara. E 3 bisnetos: Quênia, Ciro e Rebeca. A família aguarda a chegada de mais uma neta que se chamará Helena. No início dos anos 60, quando por proibição federal, teve que deixar a profissão, que era dentista prático, né, aonde atuava há 20 anos. Pensava em mudar para uma cidade que pudesse abrigar a sua família e iniciar uma nova vida. Dentre várias opções, valorizou uma cidade que tivesse o melhor clima para a saúde de seus filhos, disponibilidade de boa formação escolar e com perspectiva de crescimento. Em 1965, escolheu a cidade de Xanxerê para empreender seus negócios e viver com a família. Em 74, iniciou o seu próprio negócio de pneus com a recauchutadora Xanxerê, hoje conhecida como Vicine Pneus, que começou a funcionar na loja na Vitor Conde em 1979. Foi visionário que acreditou no crescimento da expansão da cidade, construindo no bairro Vista Alegre sua primeira filial junto à BR-282. Em 90, também construiu o centro de recapagem, ampliando seus negócios e abrindo filial em Chapecó, São Lourenço do Oeste e Joaçaba. Em Xanxerê, foi um dos fundadores das entidades CDL e ASICS. Parte da primeira diretoria, foi incentivador da construção do Hospital São Paulo, em outras iniciativas, sempre envolvendo-se em projetos e movimentos em prol do crescimento da cidade, na qual sempre acreditou. Em 2001, João Vicine recebeu o título de cidadão xanxerense, né, aqui na Câmara de Vereadores, homenagem que muito honrou pelo serviço prestado a esse município. Como empresário, foi homem de visão, sempre respeitando seus clientes e valorizando a honestidade de seus colaboradores. Como pai de família, foi um exemplo de caráter, valorizando sempre o crescimento que somente o estudo pode oferecer. Como cidadão, deixou o legado, respeito ao próximo e as diferenças, sejam de cunho social, ético, político ou religioso, primando acima de tudo pela alegria de viver. Faleceu em 17 de agosto de 2016, aos 88 anos. Então é uma homenagem aí ao João Vicine, né, que fez muito pelo nosso município, uma homenagem que queremos fazer aí com denominação do nome da rua para esse grande empresário que foi no município de Xanxerê. Em discussão? Senhor presidente, quero parabenizar o vereador João Paulo, sem dúvida uma indicação importantíssima, vamos dizer, um tiro certeiro, vereador João Paulo. Merecidíssimo, João Vicine, sem dúvida, um dos empresários mais importantes que passaram por Xanxerê, né? Nos deixou nesse ano de 2016 e a homenagem da paralela da 282 é uma homenagem justa. Talvez merecesse muito mais do que isso, mas é o que se dispõe no momento aí. Está de parabéns, vereador João Paulo, e com certeza nos associamos a ela aí, externando a todos os familiares aí essa homenagem da Câmara de Vereadores. Ainda em discussão, vereador? Da mesma forma, senhor presidente, reconhecer, como nós já fizemos em alguns outros momentos, é claro que não compete apenas a essa casa, que aqui é a indicação, mas depois ao DENIT, um projeto que vai, né, ao Congresso para ser votado, né, vereador. Mas, da mesma forma, é muito importante o reconhecimento, né, do seu Vicine pela contribuição ao nosso município. Então, tem o nosso respeito aí também a toda a família, né, e com certeza é mais do que justo, vereador João Paulo, fazer essa homenagem aí também, reconhecendo a construção e todo o trabalho que desenvolveu aqui no município de Xanxerê. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários, aprovado por unanimidade. Indicações número 136/2016, do vereador Adriano de Martini,
para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços, realize a recuperação urgente da rua Severino Tonial, no bairro Tonial. Em discussão? Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Indicação número 137/2016 do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviço, realize a recuperação urgente da rua Duque de Caxias, no bairro Vista Alegre. Em discussão? Bem, senhor presidente, colegas vereadores, primeira indicação da rua Severino Tonial, nós tivemos em loco, verificando a situação da rua, uma rua que foi recentemente pavimentada, próxima ao Alto Posto Marció, na Avenida Brasil, e que um pequeno trajeto dela, de uns 50 metros, ficou fora. Então ela tem 50 metros de calçamento, 50 metros de chão e agora o resto de asfalto. Então naquele pedacinho que é de chão, que poderia ter sido incluído aí no projeto de pavimentação, está intransitável, os moradores que vivem lá estão com dificuldades de sair de casa. Então eu peço aí encarecidamente ao Executivo que possa ver a situação o quanto antes. E também na rua Duque de Caxias, no bairro Vista Alegre, que é a continuidade também ao lado aí da empresa JBS, que também várias famílias que vivem naquele local estão impossibilitadas de sair de casa, porque toda a água que vem da região do Caique, da parte mais alta do bairro, acaba passando por aí, e nessas fortes chuvas que estão acontecendo, acaba criando valetas, e as pessoas têm que se fazer toda a volta pelo outro lado para poder chegar em suas casas. Então são questões pontuais, mas que merecem aí a atenção do Executivo e o reparo urgente. Em discussão? Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Nós temos um requerimento verbal, né, que fiz de tribuna, para que o Executivo informe a esta Casa como está o processo de licitação, pagamento da viatura do Corpo de Bombeiros, processo este que foi possível graças à cessão de recursos desta Casa para que o município fizesse a aquisição deste veículo. E da mesma forma que informe a essa Casa como é que está a situação do saldo dos valores recolhidos a título do Funrebom, do anos de 2015 e 2016. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Era isso, senhor presidente. Bom, tendo sido esgotados todos os assuntos dessa sessão, encerro a presente e marco a próxima para o dia 26 de outubro, às 18 horas, nesta Casa Legislativa. Uma boa noite a todos.